Olá, está começando o programa Em Destaque aqui na tela da Record News, também da TV Sim. Obrigado pela audiência, pela companhia, que bom ter você aqui junto com a gente. Hoje no programa a gente vai falar um pouco sobre a cirurgia robótica, que tem crescido muito a sua utilização, inclusive os benefícios desse tipo de cirurgia, que muitas vezes acelera muito o processo de alta do paciente e também melhora em muito a longevidade do profissional, do médico, que opera, que faz a cirurgia. Para falar um pouco sobre o assunto, a gente recebe aqui no programa o Dr. Leandro Leal, ele que é médico urologista e foi o primeiro médico aqui do estado a realizar mais de 100 cirurgias robóticas. Dr. Leandro Leal, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, viu? É um prazer estar aqui, Fabiano. Prazer é nosso. Dr. Leandro, vamos explicar então para quem é leigo assim como eu. A cirurgia robótica, ela seria meio que uma evolução aí da cirurgia por videolaparoscopia? Sim. Para quem desconhece o que é cirurgia, até os anos 80, 87, 1987 foi realizada a primeira cirurgia laparoscópica. O que é a cirurgia laparoscópica? A introdução de uma pequena câmara na cavidade abdominal que é repleta de gás, no caso, gás carbônico, para que as vísceras fossem trabalhadas e as patologias fossem sanadas. Esse método suplantou a cirurgia aberta e continua sendo realizado até os dias de hoje em praticamente todas as especialidades que a gente dispõe. O que é a robótica? A robótica é realmente um aprimoramento da cirurgia laparoscópica. Nós temos uma qualidade de imagem infinitamente melhor, um filtro de tremores, uma ergonomia para o cirurgião. Consequentemente, a intervenção cirúrgica se dá de forma muito mais eficaz e isso se traduz em melhores resultados, uma alta hospitalar mais precoce e uma possibilidade desse paciente vir a fazer tratamentos adjuvantes no intervalo mais curto. O que é o tratamento adjuvante? A gente já entrando numa outra explicação. Desses pacientes que eu operei, muito comum câncer de bexiga, principalmente na população tabagista. Esses pacientes eram submetidos a grandes cirurgias, com tempo de recuperação maior do que 4 semanas, e esse tempo de recuperação interfere muito no seu prognóstico, na sua expectativa de vida, porque ele, na maioria das vezes, necessita de uma químio ou de uma radioterapia complementar. Isso é o tratamento adjuvante. Com a robótica, a maioria desses pacientes, no intervalo de 1 semana, 10 dias, já pode iniciar esse tratamento adjuvante. Interessante, Ou seja, a gente observa, na verdade, uma melhoria, uma melhora, então, em todos os aspectos. É, de fato, uma evolução da medicina, Outro exemplo, há 20, 25 anos, todos os pacientes com pequenas lesões sólidas de rim eram submetidos à remoção completa do órgão. Certo. Nós nascemos, há pessoas que só dispõem de um rim, mas de um modo geral nós nascemos com 2. É possível manter a qualidade de vida com um rim só? Sim. Mas esses pequenos tumores eram fadados à remoção do órgão. Hoje em dia, o que a gente faz? Fazemos com a laparoscopia e aprimoramos com a cirurgia robótica. A remoção única e exclusivamente desse órgão, desse nódulo, sem detrimento da função do órgão. Ou seja, o paciente permanece com seus 2 rins. Isso é muito comum em pacientes idosos que têm comorbidades como hipertensão, diabetes, que são as 2 principais causas de insuficiência renal crônica e diálise. Entendi, bacana demais, Uma evolução que garante mais qualidade de vida para o paciente também. Agora, tem o lado também do profissional, do médico, do cirurgião. A gente estava conversando um pouco antes do programa começar, você me explicava que, por exemplo, a videolaparoscopia acaba não proporcionando uma ergonomia muito boa para o médico, Às vezes ele tem que ficar numa posição que acaba até prejudicando a sua saúde, a questão da postura da coluna, enfim, tem toda essa situação também. Sim, sim. A forma como a laparoscopia é realizada é o paciente no seu decúbito no leito e o cirurgião ao seu lado. Algumas cirurgias são de longo tempo e tanto o cirurgião quanto o auxiliar tem que permanecer praticamente todo esse tempo, 3, 4 horas nessa posição. Certo. Isso diminui muito a longevidade desse profissional. Vai ter problemas de joelho, coluna, e isso o impede de ter uma qualidade de vida longa como cirurgião.
Quando você fala da posição, ele tem que ficar bem ao lado ali mesmo, né? Por exemplo, se for uma cirurgia no abdômen, ele tem que ficar, às vezes, quase torto mesmo ali do lado do paciente, né? Essa é a palavra exata, tem que ficar torto. Né? Então, algumas cirurgias, meu auxiliar falava, eu não quero operar isso mais não. Passava uma semana, a gente tinha que operar porque vinham outros pacientes com a mesma patologia. Isso é muito comum em câncer de próstata. O médico saindo com dor nas costas ali, na coluna. Resolve o problema do paciente e adquire um próprio. Sim. Então, realmente, a cirurgia robótica acaba trazendo uma melhoria muito interessante nesse sentido, né? Olha, vamos fazer o seguinte, doutor Leandro Léo, a gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente vai conversar um pouco mais sobre os benefícios da cirurgia robótica, né? Doutor Leandro Léo, que é médico urologista e que já realizou mais de 100 cirurgias robóticas aqui no estado, né? Trazendo um pouco para a gente da sua experiência e falando dos benefícios desse tipo de cirurgia, né? É bem rapidinho, a gente volta já já com o nosso programa, não sai daí. De volta com o nosso programa, hoje recebendo aqui em destaque o Dr. Leandro Leal, ele que é médico urologista, realizou mais já de 100 cirurgias robóticas. Aqui no estado foi o primeiro médico a atingir esse patamar de tantas cirurgias já robóticas. De fato, é uma cirurgia robótica que já tem muito tempo, doutor Leandro, assim, que já está sendo adotada, o equipamento aqui no nosso estado, pelo menos, já tem muito tempo disponível? Então, a empresa responsável pela produção em massa, havia outros robôs, mas a empresa responsável pela produção em massa desse equipamento chama-se Intuitive, a empresa da Califórnia, e ela teve autorização pelo órgão gestor dos Estados Unidos em 2000 para comercialização. Certo. Então, os primeiros robôs foram nessa época lá, o nosso primeiro foi em 2008, no estado de São Paulo, e os nossos aqui do estado em 2020. 2020, ou seja, tem aí 2 anos. 2 anos, né? Exatos. Que esses equipamentos já estão disponíveis aqui. E quando a gente fala de cirurgia robótica, a gente pode fazer qualquer tipo de cirurgia? Você começou me perguntando sobre a laparoscopia. Certo. Se seria uma evolução à robótica. A robótica pode ser usada em todas as cirurgias que anteriormente eram feitas por laparoscopia. Certo. Sejam elas especialidades de ginecologia, cirurgia geral, cabeça e pescoço, urologia. Então, abrange um leque muito grande de especialidades e patologias. Entendi. Vamos citar alguns exemplos comuns em que o senhor recebe de demanda, né, de situações de pacientes lá para cirurgias robóticas? Então, a cirurgia robótica na urologia tem como principal paciente o paciente com câncer de próstata. Tanto que esse grupo meu já se passaram 65 pacientes submetidos a essa intervenção com auxílio do robô. Qualidade técnica, a recuperação, os menores complicações cirúrgicas, que são elas, principalmente no paciente que tem câncer de próstata, incontinência e disfunção erétil, infinitamente melhor o resultado. Eu ia te perguntar isso. Normalmente na cirurgia, em decorrência de um câncer de próstata, é muito comum a gente ver esse tipo de queixa, né, de continência urinária, de impotência sexual. Com a cirurgia robótica, então, é possível minimizar ou mesmo não ter esse tipo de problema pós-cirurgia? Então, é o que eu falo para todos os pacientes meus com câncer de próstata, no caso que a gente está tratando. Nós temos 3 objetivos iniciais na cirurgia. Primeiro, remoção da doença. Segundo, manutenção da continência. Com a cirurgia robótica, a taxa de sucesso passa de 90% da manutenção da continência. Certo. Sem prejuízo, sem detrimento algum do controle da doença, que foi o primeiro item que eu citei. Certo. E por fim, a ereção. A ereção é um capítulo à parte. Então, depende muito da qualidade da ereção do paciente no pré-operatório, depende do relacionamento. Então, é uma esfera muito grande que envolve a sexualidade. Então, se eu chegar e falar, não, minha taxa de ereção é X, eu vou estar sendo leviano. Entendi. Porque depende de muitos fatores, não só da técnica e do equipamento, que sem sombra de dúvida é espetacular. Estou lendo outra questão também que a gente aborda, é que, lógico, são cirurgias, assim como você utiliza instrumentos, certo? Dependendo do instrumento, você muda também o custo da cirurgia. A cirurgia robótica, por si só, ela acaba tendo um custo maior porque são equipamentos importados, não é isso? Eles são trazidos de fora. Exato. Toda a plataforma robótica, como eu falei, é de uma empresa americana. Então, isso tudo é em dólar. Isso ainda não foi absorvido pela Agência Nacional de Saúde. Certo. Então,
tanto as operadoras de saúde, os planos de saúde, quanto o Sistema Único de Saúde não dispõem desse equipamento como rotina. Ou seja, então isso significa que eles acabam ainda não cobrindo esse tipo de procedimento, né? O que é algo que a gente já falou de 2 anos, já que os equipamentos chegaram no nosso país, é algo que... 2 anos, desculpa te interromper, 2 anos no nosso estado. No nosso estado, né? 14 anos no Brasil. Perdão, 14 anos no Brasil, desde 2008, né? Exato, você falou. exato. 2 anos aqui no estado. Mas, de qualquer maneira, então, é até mais forte do que eu ia dizer, porque é um tempo, já é um tempo expressivo para que o próprio sistema de saúde, né? O Sistema Único de Saúde, o SUS, e os planos de saúde já também estivessem cobrindo esse tipo de procedimento, já que a gente está falando de muito mais qualidade de vida para o médico e também para o paciente, né? Então, de fato, é algo que fica aí para as nossas autoridades também reverem essa questão, né? Sem dúvida alguma, fica esse alerta aqui do nosso programa, não é verdade? Torço para que sim, só que nós tivemos 2 anos aí de pandemia e que infelizmente entravaram várias negociações relativas a isso. Sim, exatamente. Mas tá aí, gente, olha, hoje no programa Destaque a gente está recebendo aqui o Dr. Leandro Leal, ele que é médico urologista, está falando sobre cirurgia robótica, os benefícios da cirurgia robótica, é uma cirurgia que acelera em muito, né, o tempo aí de alta do paciente. Você me contou, inclusive, que tem paciente que teve alta no dia seguinte, né, da cirurgia. 96% dos pacientes têm alta no dia seguinte. Ou seja, é de fato muito interessante, né? E além disso, a qualidade também ergonômica do médico, a longevidade do médico, né? Que às vezes está ali tratando o paciente, mas está adquirindo um problema de saúde, né? Com a coluna, né? Lesão de esforço repetitivo. Exatamente. Então, de fato, é uma evolução da medicina que veio para ficar, eu tenho certeza. Não é Sem isso? sombra de dúvida, isso é indiscutível. Exatamente. É o nosso presente. É o presente para os médicos, né? E para os pacientes também, para todo mundo, né? Doutor Leandro, foi um prazer te receber aqui no programa. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. O prazer foi meu. Obrigado. Bom, e a você de casa, muito obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia. A gente fica por aqui com o programa de hoje. Para você rever essa entrevista, acesse aí simnoticias.com.br. Siga a gente também nas redes sociais, @RecordNewsES e @Fabiano Rossi. Tudo junto. Um abraço para você e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau, até lá.